Oi, pessoal, eu sou a Raquel. E aí, eu sou o Felipe. E aí, eu sou o Emanuel. Olá, eu sou o Gustavo. No nosso trabalho, iremos abordar os fatores ambientais e ecológicos relacionados à origem e à evolução dos eucariontes. Então vamos começar do início. A formação da Terra se deu aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, e nesse período ela era muito diferente do que conhecemos hoje. A Terra primitiva era composta por uma superfície repleta de magma e sofria com constantes impactos de meteoritos, erupções vulcânicas, as descargas elétricas e a radiação ultravioleta, pois ainda não existia a camada de ozônio. Ou seja, a temperatura era extremamente elevada. Então, há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, a Terra começou seu processo de resfriamento e as condições para o surgimento da vida começaram a se estabelecer. Nesse contexto, os principais gases presentes na atmosfera terrestre eram amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Com o resfriamento, o ciclo natural da água possibilitou a formação dos mares e das rochas. Devido à radiação e às descargas elétricas constantes, os gases atmosféricos tiveram suas moléculas quebradas, gerando moléculas mais simples que se estabeleceram nos mares primitivos. Essas moléculas continuaram a receber muita energia das radiações e tempestades, e foram se reorganizando até formarem os primeiros aminoácidos, os ácidos graxos e os monossacarídeos. Isso nos traz à tona a experiência de Miller e Urey, que foi um experimento para testar a hipótese de Oparin, que é essa que estamos abordando. Segundo esse experimento, as condições na Terra primitiva favoreciam a ocorrência de reações químicas, que transformavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos, que são os precursores da vida. Essas moléculas orgânicas que surgiram se reorganizavam e formaram uma estrutura orgânica complexa, chamada coacervato. E este era composto por aminoácidos, lipídios e carboidratos. Sendo assim, a partir desse coacervado surgiu o primeiro ser vivo, que era um organismo procarionte que sobrevivia em um ambiente sem oxigênio, porém a respiração dele era através da fermentação. Como um produto da fermentação, a quantidade de oxigênio na atmosfera começou a aumentar. Então surgiram alguns organismos procariontes capazes de realizar a fotossíntese, o que aumentou ainda mais os níveis de oxigênio na atmosfera terrestre. Então, a Terra deixou de ser um ambiente redutor e passou a ser um ambiente oxidante, o que causou também a primeira grande extinção. Como a fotossíntese gera 16 vezes mais energia do que a fermentação, esse processo se tornou interessante para os organismos viventes. Então, durante muito tempo, alguns deles se estabeleceram na água, pois dessa forma eles não tinham tanto contato com o oxigênio e o ozônio presente na troposfera, ou seja, na camada mais superficial da Terra. Depois de algum tempo, esses organismos começaram a se desenvolver e se estabelecer na terra seca, tornando-se adaptados para as condições existentes naquela época. Chegando ao ponto principal, que seria o surgimento da primeira célula eucarionte, a teoria mais aceita é a endossimbiótica, a qual foi inicialmente proposta pela microbiologista americana Lindsay Margulis em 1981. Então, de acordo com a teoria endossimbiótica, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos seriam organelas que descenderam de organismos procariontes que viviam há aproximadamente 1,8 bilhões de anos atrás. Os ancestrais das mitocôndrias provavelmente eram aeróbicos e heterotróficos, enquanto os ancestrais dos cloroplastos eram organismos que, por possuírem clorofila, substância responsável por captar a energia luminosa, eram capazes de realizar a fotossíntese, como, por exemplo, uma cianobactéria. Então, em um dado momento da história evolutiva desse organismo, um ancestral dos eucariontes atuais fagocitou um dos ancestrais das mitocôndrias e, ao invés de digerir esse organismo, o eucarionte manteve essa bactéria dentro do seu citoplasma, criando uma relação de protocooperação, onde a célula maior fornecia proteção contra o meio externo
e a menor era capaz de realizar a respiração celular, fornecendo um rendimento e aproveitamento energético maior para o organismo eucarionte, uma vez que a respiração celular é cerca de 16 vezes mais eficiente no fornecimento da energia e de produção de ATP, quando comparada à fermentação. A relação de protocooperação, com o passar das gerações, foi se solidificando, a ponto que se tornou praticamente obrigatória para a sobrevivência dos eucariontes. Nesse ponto, o eucarioto já possui uma composição semelhante às células dos animais e fungos atuais, sendo, portanto, eucariontes heterótrofos e capazes de realizar a respiração celular. Uma linhagem desses eucariotos deu origem à primeira célula vegetal, através da incorporação de um ancestral dos cloroplastas, da mesma maneira que foi feito com as mitocôndrias, gerando assim um eucarionte autotrófico que deu origem às células vegetais que conhecemos hoje. Agora que já abordamos os fatores ambientais e ecológicos relacionados à origem e evolução das células eucariontes, vamos salientar as principais diferenças entre os dois tipos de células, as células eucariontes vegetais e animais. Como podemos ver nas figuras, uma das diferenças está relacionada à estrutura e à forma das células. No caso da célula animal, ela possui um formato irregular, enquanto a vegetal apresenta uma forma fixa. As células animais também podem apresentar cílios ou flagelos, enquanto as vegetais apresentam um grande vacúolo, que ocupa grande parte do seu citoplasma. Isso se deve à função da célula de armazenar a seiva e realizar o controle da entrada e saída de água nas plantas. Outro fator que pode diferenciá-las é a presença da parede celular, que é exclusiva das células vegetais, e tem a função de oferecer sustentação, resistência e proteção a patógenos externos, além de controlar a entrada e saída de água na célula. Outra diferença também está relacionada às organelas, que apresentam características específicas conforme as atividades que realizam, como, por exemplo, os glioxossomos, presentes nas células vegetais e ausentes nos animais, que tem a função da transformação dos ácidos graxos em açúcares.